tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Estamos começando mais um Momento com Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Ezequiel, capítulo 22 e versículo 30. Vamos ler? Busquei alguém que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra. Estaremos meditando hoje sobre Deus precisa de você. Antigamente, as cidades eram cercadas por muralhas. Haviam determinados pontos das muralhas que eram vulneráveis aos ataques de inimigos. Então, para evitar uma invasão de inimigos, colocava-se pessoas para vigiar nos pontos estratégicos para tapar as brechas. Isto era algo necessário, e para se ficar nesta brecha, as pessoas precisavam ser disciplinadas, treinadas e se requeria delas muita vigilância e paciência. O Senhor buscou alguém que se prontificasse a ficar na brecha. O critério de Deus para se posicionar nessas brechas encontra-se em Jeremias capítulo 51. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que pratique a justiça e que busque a verdade. O critério de Deus não se baseia na nossa capacidade, na nossa habilidade, na nossa aparência ou intelectualidade. Deus procura pessoas que sejam dispostas a lutar, a se colocar na brecha e que sejam dignas de ser a defesa da cidade. Você não é um acidente, nem um incidente. Você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Você é muito importante, você é especial. Deus é todo-poderoso e Ele é onisciente, mas Ele precisa de você. Deus está procurando alguém que esteja disponível para usar. Não somos merecedores de nada que recebemos do Senhor. E ainda, Ele nos confia a importante tarefa para fazer a sua vontade. E ainda nos dá o livre-arbítrio para escolher se queremos ser usados ou não. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus real, verdadeiro e tremendo. Deus está procurando alguém que se identifica com o pecado do povo, Isaías 62, versículos 6 a 7, que possa ficar de pé diante dele e que saia da sua zona de conforto para ser um escudo humano diante dele. Ser um escudo, uma proteção para os nossos filhos e filhas, para os nossos maridos, nossos vizinhos, nossos parentes, para essa geração. Somos a resposta de Deus para esta geração. Você quer ser um canal de bênçãos para os necessitados? Nós precisamos ser conscientes de nossa posição diante de Deus, do nosso chamado, da importância que nós temos. Precisamos nos apropriar da seguinte verdade: somos embaixadores de Deus, representantes do seu reino aqui na terra. Efésios 6, versículo 20. Precisamos estar postos para interceder pelo povo. Você crê que coisas acontecem como resultado das nossas orações? E, por outro lado, deixam de acontecer porque não oramos? Deus está buscando pessoas que se coloquem nas brechas e tapem os buracos que surgem no muro e que vão impedir Satanás de invadir a nossa vida. Esta tarefa envolve especificamente a oração intercessória. O Senhor honra a nossa intercessão em prol do seu reino. Isaías capítulo 58, versículo 12, nos diz: edificarão as antigas ruínas e serás chamado reparador de brecha.
Nós lemos em Gênesis capítulo 18, versículo 22 a 33, que Abraão intercedeu pela família do seu sobrinho Ló, que morava muito próximo da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus afirmou a ele que se ele encontrasse 10 pessoas justas naquela cidade, ele não destruiria a cidade. Abraão não conseguiu encontrar essas 10 pessoas. Então, o Senhor tirou a Ló de lá, juntamente com sua esposa e suas filhas, e depois destruiu Sodoma e Gomorra. Deus está à procura de pessoas para libertar, para curar, para livrar, e Ele quer nos usar para que isso aconteça. Pessoas intercessoras que fiquem na brecha. Será que Deus pode contar contigo? Será que você pode se tornar um intercessor? Quando nos tornamos intercessores, temos mais intimidade com Deus. Nossos corações são transformados, a nossa fé é renovada. Deixamos de pensar em nós mesmos e passamos a pensar no outro. As nossas orações pelos outros afetam os nossos próprios corações. Onde estaríamos hoje se alguém não tivesse intercedido por nós? As intercessões também nos fazem conhecer revelações espirituais. Daniel orou com persistência e o anjo Gabriel o visitou e lhe deu a capacidade de entender coisas espirituais que estavam ainda ocultas. Ao abrirmos o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23, nós lemos o seguinte: Daniel, eu vim para explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. A intercessão é um ministério que o Senhor dá a algumas pessoas a fim de que elas possam interceder pelas coisas do reino. A palavra interceder significa colocar-se entre. É aquele que se coloca entre aquele que pode dar e aquele que deseja receber. Ele é como se fosse um advogado de defesa que defende as causas do reino. Lemos na Epístola de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Existe uma diferença entre pedir e interceder. Interceder é mais do que pedir, pois nos colocamos entre a necessidade e o necessitado, para ser com ele, sofrer com ele, rogar por ele, suplicar por ele. Nós somos chamados para interceder em favor de todos os homens e mulheres da terra. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Pelos que ocupam autoridade, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pelos ministros, 2 Coríntios 1, versículo 1. Pela igreja, Salmos 122, versículo 6. Por todos os santos, Efésios 6, versículo 18. Pelos patrões, Gênesis 24, de 12 a 14. Pelos servos, Lucas, capítulo 7, 2 a 3. Pelas crianças, Mateus 15 e 22. Pelos enfermos, Tiago 5, versículo 14. Pelos que nos perseguem, Mateus 5, versículo 44. Pelos nossos inimigos, Jeremias 29, verso 7. Pelos que mostram ter inveja de nós, Números capítulo 12, versículo 13. Por aqueles que nos abandonam, 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 16. Temos que orar uns pelos outros. O intercessor recebe bênçãos também. Lemos que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Você está pronto para erguer muros,
tapar brechas, fechar as portas para que a terra não venha a ser destruída, o Senhor está contando com você. Comece nessa jornada de intercessão hoje, se você ainda não está envolvido. E se você já é um intercessor, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente nesse dia.